Olá, essa é a segunda parte do nosso vídeo de King Crimson. Eu tô aqui com o Dick e com o Tsukasa. Olá de E novo. aí? E nós paramos Salve. no hiato. O hiato do Red, O né? hiato do Red. Os dias acabaram no A banda 64. desmantela. David Cross saiu da banda e o John Wetton voltou pro Ásia. Sim. Claro. Na verdade, eles formaram o UK com o Bill Bruford. Sim. Enquanto Eles formaram isso, o Robert UK. Fripp seguia na turnê solo dele de Flippertronics. Uma coisa que vai ser E bem... fez os álbuns junto com o Brian Eno também. Sim. O Flippertronics, inclusive, que é tipo um avô do que a gente conhece hoje como Soundscape, né? Então, assim, foi o Fripp, galera. Se tem Soundscape hoje, já tá do Fripp. Sim. Fripp esse que, inclusive, em 2006, por aí, né? Ele fez os sons do Windows Vista. Nossa. Convidado pelo... Isso é intancável, velho. Aparentemente convidado pelo próprio Bill Gates para fazer os sons do Windows Vista. Que, inclusive, eles são utilizados ainda nos outros Windows. Alguns deles. Então, assim, se você nunca ouviu uma coisa do Robert Fripp antes, você com certeza já ouviu sim se você usa o Windows. Alguma coisa que o Robert Fripp toca você já ouviu, até porque ele participa em álbum de outras pessoas. Se você ouvir Peter Gabriel, você já ouviu coisa do Robert Fripp. Se você ouvir David Bowie, você já ouviu coisa do Robert Fripp. Sim, porque o Robert Fripp toca guitarra no Heroes, né? Em algumas músicas do Heroes, incluindo a Heroes. É bom a gente falar do David Bowie, porque aí vai começar a nova era do King Crimson. Em meados de 1980, 1981, começo de 1981, o Robert Fripp, junto com o Bill Bruford, estavam pensando em trazer de volta, né, o King Crimson. Claro, Robert Fripp não queria nomeá-lo desse jeito. Sim, eles formaram a banda, né? O Robert Fripp, o Bill Bruford e junto com o Adrian Belew e o Tony Levin, né? Adrian Belew, guitarrista do David Bowie, e Tony Levin, conhecido por ser baixista só de um cara chamado Peter Gabriel, ex-Genesis. Sim. E aí eles formaram essa banda que eles iam chamar de Discipline. Iam chamar de Discipline, que também é o nome do primeiro álbum que eles lançaram. Sim, o Bill Bruford convenceu o Fripp, né, a chamar essa banda nova de King Crimson, porque eles estavam sentindo que não ia fazer sucesso. Que era um sucessor espiritual, na verdade. A sonoridade que eles estavam fazendo era um sucessor espiritual do King Crimson. Então eles... Mas assim, o Discipline era pra ser um projeto mais comercial, né? Sim. Tanto que até mudaram a empresa, né? A empresa mudou. Virou a DGM Live, né? Sim. DGM foi um pouco mais tarde, mas o álbum foi lançado pela EG, que era junto com a Warner Bros, ou seja, né? Foi um dos primeiros álbuns que o King Crimson lançou junto da Warner Bros. Aqui começa a fase oitentista do King Crimson, né? Esse álbum foi lançado em 81. E a sonoridade dele é bem diferente do que a gente estava acostumado antes. New Wave. É um negócio bem tipo New Wave. Talking Heads. Sim. Só vou dizer isso, Talking Heads. Ainda assim é muito bom e ainda assim tem coisa de prog, tipo Frame by Frame. Ou sim, coisa de prog pra cacete, velho. Ou The Sheltering Sky. The Sky é meio paia, mas também é boa. É legalzinho, mas é grande demais. Tem, é grande pra caralho. Tem a faixa que abre, né? Elephant Talk. Que é Talking Heads demais, é muito inspirado, velho. Ela já abre com aquele... tava no Talking Heads. Ela já abre com aquele solo de Chapman Stick do Tony Levin, né? Do Tony Levin, que não só toca baixo, toca o Chapman Stick. Sim. A era de 80 do King Crimson, especialmente 81, marcou a primeira vez ao vivo, eu acho, da música Red, do álbum anterior. Foi aqui que eles Red só foi aparecer ao vivo em 81. Inclusive, na turnê do Discipline. Na verdade, na turnê do Discipline, do Beat e do Free of a Perfect Pair, as únicas músicas de antes
de antes do Discipline que eles tocavam era Red, Larks 2. Larks 2. Em alguns shows The Talking Drum. Isso na turnê do Beat. Não, Na que eu turnê me lembre, não tem Talking Drum na turnê de 80. Não? Não. É porque se eu não me... Só Larks 2. É porque se eu não me lembro, no Absent Lovers tem ela, não? Não tem. Deixa eu ver aqui. E eles até admitiram em uma faixa do Tale of Perfect Pair que eles não tocavam Schizoid Man. Fato, que eles não tocavam né? Schizoid Man. Realmente não tem ela, realmente. No lendário, né? Infelizmente. No lendário show no Moles Club, que foi a primeira vez que o já Discipline pré-King Crimson apareceu, tocou o Red, Cara, pausa tocou aí. todas as partes desse álbum. Sim. E tocaram Lax 2, né? Pausa aí, velho. Sim. Pausar? Vou pausar, peraí. Pausa. Ok, estamos de volta aqui. Falando do Discipline. Você tava falando da turnê do Discipline, né? Ela foi a primeira que apareceu o Red ao vivo. Ela foi. Eles tocaram. Ela foi. Eles tocavam o álbum inteiro nos shows, né? Tocavam o álbum inteiro. E claro, em alguns outros shows depois, né, lá pra outubro, novembro, eles já tocavam versões diferentes e instrumentais de músicas do próximo álbum. Newland Jack and Miss, Arthur Tangier. Sim. Eu acho que, se eu não me engano, até Neurótica. Vamos entrar nesse agora? O Beat? O Beat, né? Beat Good. Beat Good. O Beat é o álbum dessa Beat fase Good. que as pessoas menos ligam, assim. Mas ele é bom. Ele é bom. Ele não é ruim igual algumas pessoas falam que é. Mas ele é muito acessível, né? Comparado com coisa de King Crimson. Porque gente que gosta de King Crimson é muito nerdola, tá ligado? Ô, Tsukasa, não tem uma parada de que teve uma briga entre o Adrian Belew e o Fripp durante a gravação desse álbum? Vamos lá. O King Crimson já estava muito bem em 81. Aí em 82 chegou e veio o Beat. O Discipline foi lançado em setembro de 81, o Beat chegou mais cedo, veio em junho de 82. E uma das coisas que tu acabou de citar, que é mais interessante, foi... Mais interessante não, né? A música Requiem do Beat, favor não fazer referência. Se você fizer referência no comentário, você tá morrendo. Quem fizer referência no comentário vai ser deletado no momento. ao mesmo tempo. King Crimson e Requiem. Não, porque o Requiem é um poder que tem no negócio. Mas é o nome da música. Sim. Então, depois que o Tony Levin e o Bill Bruford tinham gravado o ritmo, o bateria e o baixo, o Adrian Belew voltou pro estúdio sozinho para gravar overdubs, né, de guitarra. Aí, quando o grupo voltou, né, a se juntar, aparentemente o Adrian Belew gritou com o Robert Fripp que aparentemente ele queria mais espaço na banda e ele estava se sentindo como se ele fosse um Fripp 2, sabe? Como se ele tocasse exatamente igual ao Robert Fripp. Então, o Fripp ficou triste e sumiu. Foi pra casa dele em Wimborne e sumiu. Não ouviu nada dele por 3 dias. O Bill Bruford mandou uma carta pra ele, sabe? Parecia que o King Crimson ia morrer ali, sabe? Se ele não desse notícia. O Bill Bruford escreveu uma carta, né? E aí o manager do grupo, né? O diretor do grupo, o Pad Spinks, teve uma conversa com o Fripp. E aí, nessa conversa por telefone, eles deram um jeito. Botaram tudo em ordem, né? Mas eles não se uniram de novo até começar a turnê. Claro, o Adrian Belew se desculpou. E aí, pá, a turnê de 82 foi um sucesso. Foi um sucesso. Ela foi legal. E o Absent Lovers é da turnê do Beat, né? Não, é da turnê do Trip Perfect Pair. Ok. Então vou esperar mais pra falar dele. Tem a New and Jack and Me, que é a música que todo mundo faz meme com a frase do I am Wills. I am Wills. I am Wills.
Tem umas músicas bem clássicas tem umas músicas bem clássicas do King Crimson nesse álbum, né? Heartbeat, Waiting Man e Neurótica. Waiting Man Neurótica, caralho, moleque. Uhum. Neurótica é um clássico. Neurótica Waiting Man, que foi uma das primeiras músicas do King Crimson que apresentou um tipo de percussão diferente, uma percussão de pad. Uma percussão de pad eletrônico. Que nos shows chegava e ficava o Bill Bruford e o Adrian Belew tocando a percussão, né? Era legal. Isso. É bem legal. Tem a instrumental, né? A Sartori em Tanguy. Eu acho boa pra caralho também. Que ela era tocada bastante ao vivo. Excelente faixa. E tem duas faixas mais esquecidas ali, né? Que são aquela Two Hands e a The Howler. É uma merda, Two Hands. The Howler também, foda-se. The Howler é foda-se, ela não é ruim nem boa. The Howler eu acho uma pérola. The Howler eu acho boa demais. Ela é legalzinha, mas ela é esquecível. Agora Two Hands, mano. Two Hands é uma baladinha muito merda. É ruim pra caralho. Two Hands é o famoso enche linguiça. Vamos ser sinceros. Até Requiem, que tem essa história mais triste, tem mais contexto que Two Hands. Né? Eu acho que Two Hands é tipo assim, é a mesma coisa que Moonchild, tá ligado? Só que sem ser, tipo assim, nesse contexto de ocupar espaço. De ocupar espaço do álbum, tá ligado? Nesse sentido, sim, elas têm uma semelhança. Enfim. O próprio Adrian Belew disse que a gravação do beat foi a pior experiência de criação de álbum da vida dele, e essa experiência ele nunca repetiria na vida dele. Caralho. Aí é foda. Enfim, Free of a Perfect Pair. 3 de um perfeito par. Os caras não fizeram nada em 83, né? Nem turnê? 83 foi é como se fosse um ano de criação, sabe? Em que eles não lançam nada, fazem muito rehearsal, nada. Fazem algumas sessões, mas foi o ano que basicamente o King Crimson se guardou pra fazer música, pra criar mais música. Agora, o Trio for Perfect Pair, ele devia ser duplo, na verdade. O Trio for Perfect Pair devia ser tipo um álbum duplo. Tipo assim, o disco 1 é um álbum mais estilão beat, e o disco 2 é um álbum todo estilão Discipline, igual ele é no lado B. Eu acho que o Free of a Perfect Pair assim, deve ser um dos álbuns mais bem equilibrados dessa fase, em questão de que ele pega coisa dos dois álbuns, né? Sim. É a coisa mais experimental e a coisa mais pop. Vamos pegar o primeiro lado. Primeiro que tem uns negócios mais pop. Tem a Free of a Perfect Pair. Tem Sleepless, né? Tem aquele baixo. Sleepless, que é Sleepless, que é uma das músicas mais conhecidas pelo povo, porque Tony Levin e porque ela baixo, né? É isso. Teve um clipe dela, né? Teve um clipe de Heartbeat também, né? Heartbeat, Sleepless tem clipes de música, mas o Robert Fripp disse que não era do gosto dele fazer clipe de música porque ele achava muito comercial, ele não queria que King Crimson fosse isso. E Man with an Open Heart também. Essa é boa também. E esse lado uma das boas. Esse lado fecha com uma música que não é tão pop assim, é a No Ages, That Which Passes. Nossa, eu falei tudo errado. Buguei. Which Passes. That Which Passes Like Clouds. Passes Like Clouds. Eu não precisava falar o subtítulo, era só falar No Ages. Quando tem subtítulo, eles colocam, né? Ela é um soundscapezinho que fecha o lado A. Como já dizia como disse o próprio Robert Fripp, o álbum ele apresenta dois lados distintos da personalidade da banda. Em que um lado é acessível e o outro lado é excessivo. O outro lado é loucaço, cara. Ele começa com Industry. Extremamente, velho. Industry, que é aquela faixa do... Industry. Que inclusive o Tony Levin já tocou ela com o Stickman, né? Ela é quase uma BM da vida. Não. Talvez. Ela é uma faixazinha instrumental. Aquela faixa. Vem os bam bam bam. Bam 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 bam. Eu acho parecido. Aquele baixão do Tony Levin. E ela segue direto pra Dig Me, que é uma faixa que o Dick odeia. Dig Me, na verdade,
vocês podem me julgar à vontade, mas eu só descobri recentemente que Dig Me, na verdade, o Adrian Belew é outro carro. Se em Newland Jack Me ele já era um carro, o Dig Me ele é outro carro. Sim, ele é um, Só que só que Dig ele é um Me carro é um carro que abandonado. tá. É. Um carro abandonado enferrujado. Sim. Dig-me, eu gosto dela justamente porque ela é doida. E o Dick não gosta dela porque ela é muito doida demais. Eu gosto dela ao vivo. Ao vivo eu Ela é gosto. legal. Tem a No Warning também, que ela é uma música com uma gimmick, né? A gimmick dela é a guitarra do Flip ficar fazendo um barulho que parece que ela tá falando No Warning. É. Ela parece meio assim, uma música meio Kraftwerk da vida, tá ligado? E aí a gente tem um bagulho que é a Larksons Nesbitt parte 3. A continuação da Switch. A terceira parte da família Larks, né? Que ela é bem. Ela é a parte mais distinta de todas, né? Se a parte 1 e a 2 são pesadas, Lark 3 é como se fosse um calmante? Acho que não. Acho que a introdução não acalma ninguém. Calmante o cacete. Ela só adiciona um pesadelo. Qual é a time signature desse início? É 49/5. Sim. Deixa eu ver. A time signature de Lark 3. Sim. Parte 3. Time signature. Vou pesquisar isso agora. Não sei pesquisar isso. Eu vou pesquisar. Só tá aparecendo da parte 2. Nossa! Larkson Nesbitt parte 3 no Cifra Clube. Bro! Pior que eu já vi essa tablatura. Ela é meio funny. Ela é meio funny. Ela é funny. Tipo, tá errado o negócio? Não. Não tá errado, mas é funny. Entendi. Eu não tô achando a assinatura. Eu vou tentar no Reddit. Apareceu o Reddit aqui. Enquanto isso, no Theory of Perfect Pair ainda, apareceu a versão de 2001... Tá, fala. Vamos lá, foda-se. Na versão de 2001, que é como se fosse o Other Side, o terceiro lado da música, ele apresenta algumas músicas do estilo do lado 2, as Industrial Zones, e as outras mix do Sleepless. Tem 3 Ela mix também tem Tem. Uma do próprio Tony Levin. Sim. Que deixou o baixo mais alto. Esse outro lado, ela apresenta, como já tinha sido citado, acho que no primeiro vídeo, The King Crimson Barbershop. Que nada mais é do que É uma música meme porque ela é uma música a capela, cantada no estilo barbershop, em que tem uma harmonia de 4 pessoas, que, coincidentemente, foi escrita e foi cantada apenas e somente pelo Tony Levin. Ele simplesmente escreveu e cantou todas as 4 partes da música. Pera, ele canta Ou seja, é uma música solo dele. Do Flip, do Belew e do... Sim. Eu achei que era... O parecido foi por edição. Eu achei que eram eles. Não, é só o Tony Levin. Cantando. Pô, imagina, Robert Fripp cantando barbershop, cantando no estilo barbershop assim, eu acho que não. Eu acho que não. Não, era só ele cantar a sua parte que ele fala, I'm Bobby. Né? Mas mesmo assim, é uma música excelente. Uma música que adiciona. Ela é boa pra Lore. É boa pra Lore. A lore do King Crimson. A lore do King Crimson. Porque, tipo, eles falam que na época, né, eles não tocavam tanto assim de pesquisar mesmo. O que vai ser. Sim. O que vai virar uma mentira na turnê do track, mas isso a gente deixa pra falar no track. Mas nos anos 80, né, eles estavam certos. Isso foi fazer isso depois. Eles. Fala, né, do Chapman Stick, do Tony Levin, né, fala um monte de coisa. Enfim, vamos pro track, que ele é um álbum muito bom. Bom, aí depois do Theory of a Perfect Pair, o que acontece com King Crimson? Acaba. Sumiu 10 de novo. Vamos lá. Robert Fripp, Bill Bruford, Adrian Belew e Tony Levin entraram em uma desbanda amistosa. Legal. Ficaram 10 anos sem aparecer como King Crimson. Mas nesse meio tempo, Robert Fripp continuou com o projeto dele de Soundscapes, até formando o seu pequeno grupinho, o League of Crafty Gentlemen, de instrumentistas acústicos.
Olha o nome dessa porra, tá ligado? Olha o nome disso, velho. The League of Crafty Guitarists. Guarda esse nome, que esse nome é importante. É legal ver o show deles no YouTube. É tipo uns 15 guitarristas com os violão tocando uns negócios igual o Fripp. Tem um momento que o Robert Fripp toca em pé, mas aí é outra história. É muito cursed, é uma imagem proibida em 14 países. Todos os países. Robert Fripp tocando em pé e rindo. É o completo oposto daquele vídeo dele tocando Larks 2, que ele tá com a cara mais séria, encarando a sua alma. É o do Melody, é o daquele programa francês, o Melody. Durante esse meio tempo, Robert Fripp fundou a Liga de Craft Guitarristas. O Adrian Belew foi lançando seus álbuns solos, continuou tocando com David Bowie. Tony Levin continuou a tour dele com Peter Gabriel, lançando até uma das obras-primas do Peter Gabriel, chamada Soul, de 86. Bill Bruford voltou pro Yes, mas também ele ficou fazendo seus pequenos mini-shows de bateria, fazendo suas classes. Ele voltou pro Yes só por causa do Union, né? Que é aquele disco horrível. O disco que o John Anderson brinca que o Rick Wakeman gosta de chamar de Onion, porque toda vez que ele ouve ele chora. É igual que ele fede mesmo. Né? Pois é. Mas e aí, em 94, eles se juntam de novo. Dessa vez, incluindo mais 2 membros. Ou seja, um King Crimson com 6 membros. Oh, meu Deus. Aí começa o Double Trio, né? A chamada Double Trio, porque tinha 2 instrumentistas para cada função. 2 baixistas, 2 bateristas, 2 guitarristas. Entra o Trey Pat Gunn, Mastelotto, o outro baterista. Né? E o Trey Gunn, o outro baixista que veio do League of Crafty Guitarists, que o Robert Fripp tinha fundado. Entendeu porque eu falei para guardar esse nome? Certo. Ele faz parte daquele Robert Fripp Quartet também, né? Que tem uns vídeos no YouTube. Também. Quintete, né? É um 5, se eu não me engano. Ah, tá. A formação Double Trio lançou o EP Vroom, que continha algumas faixas do que seria o track, né? Sim. Mais 2 faixas que iam ser importantes, Cage e When I Say Stop Continue. Cage, que depois iria voltar de uma outra forma, numa outra era. E em 95, 94, claro, King Crimson ele foi pra turnê, mas a turnê de 94, ela é curta, ela é bem curtinha, ela tem o quê? 20 shows, se tiver 20 shows é muita coisa. Esse álbum, inclusive, ele foi gravado no estúdio do Peter Gabriel, o Real World. Sim. Em 94, King Crimson ainda estava experimentando, e em 28 de setembro de 94, King Crimson voltou a se apresentar num palco ao vivo, né? Foi no Prix d'Ami, em Buenos Aires. E o King Crimson, nesse show, ele apresentou os mais diversos conteúdos, né? Apresentou conteúdos novos, Vroom, Coda Marine. Walking on Air não, Walking on Air veio aparecer depois. Fashionable, que foi uma faixa que apareceu depois no Vroom Sessions, né? Coisas antigas, tocaram Discipline, tocaram Elephant Talk, Frame by Frame. A Fashion aqui fala que a guitarra foi inspirada na Fashion do David Bowie, né? É o que tá falando aqui. Sim. Eu não ouvi ela, então eu tenho que acreditar no que eu tô lendo aqui. Ela é bem parecida mesmo. Ela foi tocada 3 vezes nessa turnê, né? Sex, Sleep, Eat, Drink, Dream. Enfim, as músicas mais conhecidas do álbum Dark. Dinosaur. Depois, né? Dinosaur é uma delas, eu diria. Dinosaur ela veio ao vivo em 95 só. 94 eles não tocaram Dinosaur. Mas é interessante falar de Dinosaur, sim. Dinosaur é interessante falar, sim. Exatamente. Dinosaur eu acho que é uma das mais marcantes quando a gente ouve falar do álbum Track. Eu acho que... É porque esse álbum, cara, ele inteiro é ótimo. Não tem nada ruim. Ele inteiro é ótimo. Não tem a Walking on Air, que é uma delícia. É uma maravilha. Aí tem as 2 músicas que funcionam como uma só, né? Que é a Boom e a Track.
que são a parte pesada do álbum, né? São a primeira parte mais pesadinha do álbum. Pesadaça. Ela é uma improvisação, né? Ela é uma faixa de improvisação que virou uma faixa, né? People, que mostra uma das criações do Tony Levin, que foi o Funk Fingers. Tem Radio 1 e pra ele Radio 2 fazer... que são fillers. Sim. One Time, os Inner Gardens, Sex, Sleep, Drink, Dream, Vroom Vroom e Vroom Vroom Coda, né? Um negócio que é bom ressaltar dessa fase do King Crimson é que gerou até que uns álbuns ao vivo por aí que são meio... tem um álbum ao vivo dessa turnê que é muito bom, que é o Vroom Vroom. O Vroom Vroom é bom. Sim. O Vroom Vroom é bom pra caralho. Mas vocês chegaram ao ponto de ter o Track Attack. Que é só o Track Attack também. O Track Attack e o Attack Track são álbuns que só pegam as improvisações de track ao vivo e juntam, sabe? Pra fazer uma improvisação gigante. Se você gosta de King Crimson, não ouça, tá? Só ouça se você for esquizoide mesmo. Se você tiver a personalidade do homem esquizoide. Tem outro álbum ao vivo da era... Tem outro álbum ao vivo da era track, que é o B-Boom, que é o compilado da turnê da Argentina. Aquele show recomendo. Da Argentina, ele é legal também. É um compilado dos shows que eles fizeram na Argentina. Recomendo ouvir. Por sinal, hoje é 29 de novembro. A gente tá gravando isso no dia 29 de novembro. Sim. No dia 29 de novembro de 95, o King Crimson fez o último show da turnê de 95. Nice. Que virou um Collectors Club, né? Live em Chicago. Legal. A turnê do track foi muito legal, né? Eles voltaram a tocar 21st Century Squad Man. Eles tocavam uma música chamada Prism, que é cover de um cara que eu não lembro o nome. Ele é um cover do percussionista suíço Pierre Faber. Sim. E, talvez não seja surpresa para muitos, como o Adrian Belew, ele, né, tinha várias influências, Free as a Bird, do John Lennon. E tinha uma outra também, que eles tocavam, não tinha? Ou não era nessa... Acho que não era nessa turnê, não. Não era nessa turnê, mas eu sei de qual que tu tá falando. Enfim, vamos pro próximo agora, que é considerado por muita gente o pior álbum do King Crimson. Eu gosto dele. Eu discordo. Eu discordo também, mas... Eu não acho que o King Crimson... Aí você chega e me pergunta, tá, turnê do track acabou em 96, e aí o que aconteceu? Bom, o King Crimson, ele sofreu a fractalização. É um negócio meio complicado, mas basicamente o King Crimson se separou, formou vários pequenos grupos, virou um monte projects, de banda diferente, né? Os projects. Só que King Crimson mesmo, só voltou na virada do milênio. Em 2000. Em 2000, King Crimson voltava ativa. E ao invés de ser um double trio, eles eram um double duo, né? O Robert Fripp, o Adrian Belew, o Trey Gunn e o Pat Mastelotto. Sim, o Bill Bruford em 97 acabou com todas as suas atividades do King Crimson. Tony Levin saiu da banda, não voltaria pra banda até 2008, né? Sim. E aí, The Construction of Light. The Construction of Light é um álbum legal, eu gosto dele. Apesar de que ele tem umas coisas mais necessárias. Assim, tipo, a primeira faixa dele eu não gosto muito, a Prozac Blues. Prozac Blues é uma faixa boa, mas não recomendaria como início de álbum. Né? Eu não recomendaria. Ele podia abrir com a The Construction of Light, na minha opinião. Podia. Tem certos shows em 2000 que abrem, tem certos shows da turnê de 2000 que abrem com The Construction of Light. A The Construction eu considero of Light, ser melhores. Ela é muito boa. Pra mim, ela é a melhor faixa desse álbum. Junto com o Fracture. Tem alguns releases do álbum que separam Construction of Light em parte 1 e parte 2. Sendo a parte 1 a parte instrumental e a parte 2 a parte que o Adrian Belew canta. Tem um meme lá que ele fala do Penis of an Alien. The Penis of an Alien. Into the Frying Pan. É uma música ótima música. Ela é boa. Eles abriram alguns shows com ela. Abriram alguns shows com ela.
O show mais famoso que eles abriram dessa turnê com ela foi a do Shepherd's Bush Empire, em Londres. Que, por sinal, é um dos melhores shows da turnê de 2000. Que virou o Heavy Construction, né? Ou não? Heavy Construction, ele é uma compilação da turnê de 2000. Entendi. Turnê europeia de 2000. Entendi. E aí, como já tinha sido citado no primeiro vídeo, vem a segunda parte, vem o remake daquela música complicada pra cacete. Fracture. Que é a Fractured. Fractured. Que tem uma sessão nela chamada Hell. Hell. A sessão Hell é a mesma coisa da Fracture. Ela é uma sessão mais, entre aspas, brutal, né? Uhum. Porque ela tem toda pesadona mesmo. Tem o moto perpétuo, que é o e tem a parte brutal, né? Que é quando na verdade, Fractured é só uma música pro Robert Fripp mostrar o que ele sabe. Porque, sinceramente, Fractured, o Adrian Belew literalmente não toca quase nada na música, vamos ser sinceros. E tem aquela parte calminha que o Robert Fripp chama ela de Fairy Fingers. Uma coisa mais. Uma parte mais calma da música, né? Nesse álbum a gente também tem The World's My Oyster Soup Kitchen Floor Wax Museum, que é só uma música pro Adrian Belew mostrar o que ele sabe fazer de wordplay. Wordplay e efeitos. Sim. Ele usa essa música pra mostrar os efeitos dele. E aí, depois de Oyster Soup, antes de falar dessa música, claro, a última faixa é Heaven and Earth, do Project X, que é o Double Duo, só que com outro nome. O Project X foi um dos projetinhos lá que aconteceram depois que o King Crimson deu aquela desmantelada toda. Uhum. Aí, eu não sei vocês, esse álbum contém a entrada, né, mais pesada que tem na família Larkstongs in Aspic, que é a parte 4. A parte 4 é uma versão tunadaça da parte 2. É uma versão extremamente tunada da parte 2. Se tu achava que Fractured já era pesada, tu tem que ouvir o que o Fripp faz na parte 4 de Larkstongs, pelo amor de Deus. O trabalho de dedo deste homem nessa música é uma coisa que eu acho que só ele consegue de maneira perfeita. Por isso que a Toya tá com ele até hoje. Exatamente. Deve ser por isso. A música é constada como tendo 13 minutos, mas na verdade ela tem 8, 9 minutos. O que segue é igual Vroom Cold Marine, só que aqui o que segue Larks 4 é Cold I Have a Dream. Cold I Have a que é uma Dream, música que é uma musiquinha que fala sobre coisas importantes na história. É a única parte que tem vocal na suíte do Larkstongs, né? Eu nem considero ela parte, assim, eu considero ela outra música. Mas assim, se for ouvir elas juntas, ela faz parte sim, velho. Tipo assim, colocar ela sim, conta. Sim. Mas, né? Mas pra mim é tipo igual Vroom Vroom e Coda Marine. Sim. Uma coisa interessante nessa fase do King Crimson nos anos 2000, assim, 2001, 2002, 2003, é que eles abriram um show pro Tool. Sim. Eles em 2001, eles abriram pro Tool. Tem até tipo uma gravação disso, mas a gravação também é uma péssima qualidade, né? O setlist não era tão legal também desses shows que eles abriram pro Tool. Eu achava que eles podiam ter escolhido coisas melhores. Outra coisa interessante. Assim, tipo, né, o Tool se inspirou pra caramba no King Crimson, né? E o King Crimson se inspirou no Tool, se inspirou neles. Sim. Tanto que teve alguns shows, né, do Tool que o Robert Fripp fazia uma aparição e fazia soundscape no show do Tool. Interessante isso. Bem legal. Uma coisa interessante. Não, diz. Não. Uma coisa interessante do ano 2000, pelo menos, no King Crimson, é que em 2000, né, o senhor Adrian Belew, né, influenciado por um de seus mestres, juntou a banda e falou: vamos tocar essa música aqui. E o King Crimson de 2000 fazia, em grande parte de seus shows, um cover de Heroes, do David Bowie. Sim. Né, inspirado pelo seu mestre. Velho. Também tem a aparição de Cage,
do EP Vroom. Sim, é um remake que volta dela, de uma né? maneira uma versão tem um remake. acústica, né, de Cage. Acústica com direito a guitarra do Flip funcionando de sintetizador. É boa, tem um estilo meio jazz, mas é Cage. É Cage. Na alma é Cage, né? E a gente chega no álbum de estúdio final do King Crimson como King Crimson, que é o The Power to Believe. Sim. Cara, esse álbum tem partes muito boas e partes muito chatas. Ele é um álbum bem prog, assim. É prog metal. Ele é um álbum de prog metal. O The Power to Believe. O The Power to Believe é o prog dentro do prog, né? É lançado em 2003, certo? Pelo Double Doom também, o mesmo lineup do Construction of Light. Precedido com... Esse álbum foi gravado, ele é citado como sendo gravado no estúdio Belu Beloid, e na garagem do Pet. Sim, garagem do Pet Mastelotto tá constando como um dos estúdios. De garagem. Garage Prog, um estilo novo de música, Garage Prog. É tipo as coisas que o Oasis faz hoje em dia, Garage Prog. The Power to Believe, ele é como se fosse como se fosse o The Construction of Light, só que mais leve. Devidamente mais leve. Mas se você quer falar de leve quando você tem ainda assim level 5... é um álbum pesado. Ainda assim é um álbum pesado. Tanto pesado. É um álbum pesado. Ele abre com distorcido, The Power, né? Ele abre com a primeira parte da suite The Power to Believe, né? A capela, que é uma suite. Que é o Adrian Belew de autotune. É uma suite que ela conta com uma parte do vocal de uma música solo do Adrian Belew, que eu não lembro o nome. Sério? E aí então o Level 5, que é apesar de não ter o nome. Uma das melhores partes da Larkstone Dynasty. Ela é a quinta parte da Larkstone Dynasty. Sim. E aí. Tanto é que ela tá citada como Larkstone Dynasty Part 5 em alguns shows. Ela é citada. O King Crimson do Radical Action, quando tocava, citava como Lark 5. E aí, pra balancear um pouco, né, depois de todo esse caos, King Crimson chegou e falou assim: não, bora botar uma música pra acalmar um pouco o ânimo do pessoal. Eyes Wide Open tá aí pra isso. Eyes Wide Open é muito pica, velho. Eyes Wide Open é, se não a melhor, uma das melhores músicas mais melódicas do King Crimson. Ela é legal, eu gosto dela. Das músicas mais lentas deles são Depois incríveis. dela tem uma faixa que eu gosto muito também, que é Electric. Eu gosto bastante dela. Eles chegaram. Ela é muito tecnológica, eu diria. Electric tecnológica. Quando eles vieram pro Brasil, eles tocaram ela no show em São Paulo, só que não tem gravação. Não tem gravação nenhuma deles tocando Electric depois. Sem ser na turnê do Power to Believe. Caralho. Tem. No caso, no show de 2007, né? Não. Não? Eles não tocaram Electric em 2008. Ó. A única música do The Power to Believe que conseguiu chegar viva em 2008 foi Level 5. Exatamente Level 5. A gente tem a Happy With What You Have To Be Happy With, que é outra música do Adrian Belew, praticamente, né? Ela é uma música bem mais, diria que pop, ela, assim, ela é meio assim, acessível, tá ligado? Mesmo que ela seja uma música meio pesada. Esse álbum, ele tem muito instrumental, estilo King Crimson mesmo, né? The Power to Believe 3, que é The Deception of the Trust, só que é uma versão piorada da Deception of the Trust. Em alguns shows ao vivo, King Crimson fazia uma improvisação chamada The Deception of the Trust. The Power to Believe 3 é a versão Deception of the Trust, só que estúdio. Eu gosto muito mais das versões ao vivo dela do que dessa versão aí. Parece um demake dela. The Power to Believe 2, o nome dela seria Power Circle, que vem dos improves de 2001, os Virtual Circle, né? Eles adaptaram e colocaram mais algumas colocaram, acho que Shogunai do EP Happy With, juntaram tudo nessa música, The Power to Believe 2. Legal. Facts of Life, que é uma das músicas mais cabeças do King Crimson, porque já começa 6 billion ants crawling on a plate. 6 bilhões de formigas rastejando num prato. Sim, ela é uma música bem crítica social foda.
É. Dangerous Curve, uma música instrumental muito boa, que nos shows ao vivo de 2003 abria pra Larks 4. Sim. Interessante citar. Esse é um álbum muito, muito bom. O álbum em si ele é bom, ele é um bom. dos melhores do King Crimson, eu diria. Muita gente não tanca ele, né? Muita gente já viu que a gente não tanca esse álbum. Tem gente que não aguenta ouvir ele. Até porque ele é meio grande, assim, né? Tipo... ele é grande. King Crimson não tem álbum duplo. Eu queria que tivesse álbum duplo. Se tu fores pegar realmente o tamanho dos álbuns do King Crimson, provavelmente o The Power to Believe é o maior. Deixa eu só verificar uma coisa. Mas, não, assim, o maior track. O maior track. O maior track? Caralho. O The Power to Believe tem 51 minutos, mais ou menos. O track tem 56 e pouco. Mas é um álbum até grande. O The Power to Believe é um álbum grandinho. Sim, ele é grandinho. Só que aqui tá, o track ele tem menos faixa instrumental do que o The Power to Believe, então ele parece menor. Ele tem menos viagem. Não, esquece o que eu falei. O maior álbum do King Crimson é The Construction of Light. Quanto que ele tem? Se tu achava 56 pequeno, The Construction of Light chega e fala assim: 58. Aqui, ó. Ok. Pelo amor de 58. Mas em parte se deve a The Construction of Light ser grande. Sim, pega um pouquinho aqui. Vocês querem separar outro vídeo pro resto do King Crimson? Porque, tipo assim, tá com 41 minutos. Ou vocês querem continuar nesse? Não, se tu quiser separar, a gente pode separar, sim. Vamos continuar, velho? Por que a gente vai falar do resto se não tem nenhum álbum de estúdio? Realmente. A gente pode fazer outro vídeo junto, olhando o Exclusive Shop, fazendo um vídeo mini, tá ligado? Seria legal. Mas a gente já riu dos negócios, a gente já viu. Não vai ser surpresa mais. Né, a gente pode ficar olhando assim, tipo, o Reddit, tá ligado? Do Circle Jerk. Circle Jerk. A gente chega agora no A Scarcity of Miracles de 2011. Não é um álbum do King Crimson, mas conta como mas porque é um álbum do Jaco Jazik, que era do 21st Century Schizoid Band, né? Uhum. Do Robert Fripp e do Mel Collins. Foi a coisa mais perto de King Crimson que a galera teve na época, porque tipo, King Crimson tinha acabado. Eles fizeram uma turnê de reunião em 2008, né? Sim. E aí eles acabaram. De vez. E aí... Só que aí... Eles voltaram em 2011. Só que em 2000... Só que em 2013... 2012. Desculpa, virou uma bagunça. 2003 o King Crimson, ele fez a turnê, né? Sim. E aí terminou no dia 19 de novembro de 2003. Aí o Trey Gunn saiu da banda, né? Aí ele fez como se fosse o Bob, o Bill Bruford, né? Saiu da banda. E aí a banda entrou em hiato de novo por mais ou menos uns 4 anos, né? 2008 eles se juntaram com o Tony Levin, que voltou para a banda, e com Gavin Harrison, mais um baterista aí para adicionar a enorme lista de bateristas do King Crimson. E aí fizeram 11 datas pelos Estados Unidos, tocando as mais diversas, né? Mais diversas faixas. Tocaram coisa do Trek, tocaram coisa do The Power to Believe, tocaram coisa do The Construction of Light. The Construction of Light com o Tony Levin na baixo. Foi ali que vocês ouviram primeiro. Primeira vez que se ouviu The Construction of Light com o Tony Levin foi ali em 2008. Mais outras faixas conhecidas pelo público. Enfim. E aí eles acabaram de voltar depois com a formação do Red Cream. E aí teve. Aí de 2014 até 2021, né? Eles voltaram com a formação do Red Cream, que era uma formação de reunião do King Crimson com 3 bateristas. Red Cream se dá por causa do nome do álbum que eles lançaram, do primeiro álbum, o Red Collection, o Red Collection To Unseat the Hold of Monkey Mind. Que tem algumas músicas o famoso álbum do Ciclope. Tem. Sim, velho, a gente pode considerar esse álbum como um álbum, assim, o máximo de perto que eles conseguiram de ter álbum de estúdio deles. O King Crimson lançou alguns álbuns. Ele, canonicamente, é um álbum do King Crimson. Que eles apresentaram músicas novas, né?
Tipo, sim, a Meltdown, a Meltdown, Radical Action, Hellhounds of Cream. Essas coisas assim. Muitas são tipo improvis, né? Acho que no Meltdown tem mais coisa nova, né? Deixa eu ver. Caralho, o Tsukasa saiu? O Tsukasa, eu acho que ele caiu, deixa eu pausar. Caralho. O Tsukasa voltou? Sim. Olá, você caiu, Tsukasa? Foi. Olá. Foi, a Cal caiu. Ok. Eu acho que no Meltdown tem coisa nova também, né? Deixa eu ver. Tem a Banshee Legs Bell Hassle e uma interlude. E uma faixinha muito pequena chamada Catalytic Number 9. Até que não é pequena, não. Tem... Essas faixas assim são mais improvisações do elas são meio que tipo só uns interlúdiozinhos, né? Você já despausou aí? Eu já despausei a gravação, tá rolando. Ah, tá. E é isso, eles fizeram uma turnê, eles lançaram um monte de álbum ao vivo. O último álbum que eles lançaram antes da banda acabar de novo foi o Music is Our Friend. Parece que é de vez mesmo. De 2021. Foi qual? Music is Our Friend. Ah, tá. Em 2019 eles vieram aqui no Brasil, eles fizeram um show em São Paulo de mais de 2 horas. E um no Rock in Rio. E um no Rock in Rio. Que infelizmente a gente só tem algumas canções. Não se sabe se eles tocaram mais do que essas canções. Se eu não me engano, são 6, 7. Não. Constam não. O show foi só isso mesmo. O show foi bem pequeno, o do Rock in Rio. O show eles abriram com a Hellhounds of Cream, só que com outro nome, com o nome de Drumzilla. Não sei por que eles mudaram o nome da Hellhounds of Cream pra Drumzilla. Eles mudam muito o nome desses improvis, assim. O King Crimson mais recente, ele mudava, assim, os nomes. Sim. E aí eles tocaram a versão deles de Neurótica, né? Que é a versão que não tem a parte rápida do vocal. Porque o Diácono não consegue cantar essa versão. Essa versão de Neurótica é uma... Eu ia fazer instrumental. É só a parte instrumental, mas a parte do Arrive Neurótica. A parte do meio. Eles tocaram Red. Eles tocaram Indiscipline. A versão cantada de Indiscipline do Jaco. Nossa. Não, cantada não, falada. Cantada, realmente. Cantada, realmente. A versão cantada. Confundi. A versão falada é a original do Adrian Belew. E as três faixas, as três grandes faixas do In The Court, né? Que é a 21st Century Steel Man, a In The Court e a Epitaph. Isso. E esse foi o setlist do Rock in Rio. Porque o que acontece? O show do King Crimson devia ter sido o principal da noite, mas não foi. Eles abriram pro Coldplay. O King Crimson tocou no palco Sunset, aquele show de 1 hora e pouquinha deles, né? Com só essas músicas. Porque tinha o show principal do Coldplay no palco Mundo. Mano. Mas botar o King Crimson pra abrir pro Coldplay é foda, velho. É sacanagem isso, velho. Sacanagem. Por isso que o brasileiro não sabe o que é King Crimson, tá ligado? Não sabe direito. Velho. Tipo, acho que se você mostrar 21st Century exclusivamente pra um brasileiro, eles vão falar, lá, Power do Kanye West. Porque o Kanye West também não, velho. E olha, interessante tu ter falado disso, porque o Robert Fripp entrou em uma ação judicial contra o Kanye West por causa de Power. E não foi a única ação judicial que o Robert Fripp entrou, já que lá nos anos 70 tem um negócio que a gente não falou. Aquele filme Live. Aquele filme lá, né? Que usou Lax 2. Tinha um filme adulto nos anos 70 que usou uma música que era igualzinha a Lax 2. E o John Wetton descobriu isso. E aí eles processaram o diretor. É foda. Como ele descobriu é foda. O John Wetton, segundo o John Wetton, o filme estava passando no avião que ele tava e aí ele viu. A história provavelmente não foi assim. Eu acho que ele foi atrás do filme sem saber que a música tava lá e ele viu. Enfim. Outras histórias do King Crimson incluem Robert Fripp pegando gonorreia, gente atirando calcinhas no Robert Fripp em 2003, uma menina chegando no palco e dando um beijo na bochecha do Adrian Belew durante Schizoid Man em 96. Só os naipes. O Robert Fripp pegando a câmera dos outros no meio do show.
parando a música pra pegar a câmera, porque ele fica muito puto quando a galera tira foto. Bom tu falar isso. Bom tu falar isso, porque uma coisa que a gente não citou é o fato de que o Robert Fripp tem uma política muito estrita quanto a fotos e filmagens. Filmagens eles só permitem se as filmagens forem oficiais, né, para ele colocar no site. Ele não gosta de qualquer outra forma de gravação amadora. Outra coisa que a gente consegue fazer, né? Outra coisa que a gente também não citou é que lá em 69 tiveram alguns shows que, sim, acreditem se quiser, o Robert Fripp começou o King Crimson tocando em pé. Eu sei, é estranho, mas ele falou, o Greg Lake chegou pra ele chegou com o Greg Lake e falou assim: rapaz, eu vou colocar um banquinho, eu não consigo tocar em pé. Quando eu me sento pra tocar, eu toco melhor do que em pé. O Greg Lake falou assim: não, cara, você vai parecer um cogumelo sentado. Então, ele botou o banquinho e hoje, pô, precisa dizer alguma coisa a mais? É o mesmo, imagina o mesmo banquinho de sempre. Eu recebo o mesmo banquinho depois de 50 anos. Isso é legal. Enfim, esse foi o nosso vídeo. A gente conseguiu cobrir a discografia inteira do King Crimson. Foi bem legal. Bom vídeo. Muito bom o vídeo. A gente tá planejando esse vídeo desde, tipo, o começo do ano, não é? Quase. Eu acho. Mais ou menos. Acho que quando a gente lançou o vídeo do Gênesis, né, que a gente tá planejando. Desde o vídeo do Gênesis a gente tá planejando isso. A gente tá planejando com o Tsukasa, inclusive, né? E hoje a gente... Nesse meio tempo, deu tempo do King Crimson acabar e o Robert Fripp anunciar uma turnê com David Singleton, onde ele vai sentar e contar histórias pro público. Sim. Pode uma coisa dessa? É a nova formação, é a nova formação do King Crimson. O King Crimson novo, tá ligado? O Joe Crimson. A nova formação. O Cream Talks. É o Pod Crimson. O Pod Crimson. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo, beleza, falou. Quem gostou, deixa o like. Manda pra gente que gosta de prog, gosta de King Crimson. Compartilha, se inscreve. Se inscreve no canal. Comenta alguma coisa, sei lá. Fala que você gosta de pão de batata, não sei. E é isso. Fala que eu dei o Robert Fripp. Fala que eu dei o Robert Fripp. Se você chegou até aqui, comenta Lars. Sol. Um emoji de sol, Lars e outro emoji de sol. É o meme do Circle Jack do Reddit. É isso, muito obrigado. Lars Burger. Lars. Falou, tchau.